Bem, meus amigos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor, para você, caríssimo professor da escola dominical. Seja bem-vindo a mais uma teleaula aqui em nosso canal. É muito bom estar com você, desta vez falando um pouco da lição de número 3, a lição que será ministrada no dia 21 de janeiro de 2018, da classe de adultos, cujo tema é a superioridade de Jesus em relação a Moisés. É muito bom lembrar, quando você estiver falando com os seus alunos, lembrar a ele que esta lição é uma sequência da lição anterior, que falou sobre, vamos ver aqui, se falou sobre uma salvação grandiosa. Enquanto que aquela foi no capítulo 2, esta agora está no capítulo de número 3 da carta aos Hebreus. Você deve lembrar também aos seus alunos que o foco, o alvo do estudo desse trimestre é a carta aos Hebreus. Você deve sempre lembrar isso para os seus alunos e fazer sempre uma ilação entre esta lição e a outra lição, para ele entender que ele está seguindo uma ordem nesses estudos bíblicos que são dados no domingo de manhã na escola bíblica dominical. Portanto, ele não está no meio de um discurso aleatório, ele está em aulas sequenciadas, com temas onde os posteriores resultam no pensamento dos anteriores, ok? Esta lição é maravilhosa, a lição de número 3, do dia 21 de janeiro de 2018, a superioridade de Jesus em relação a Moisés. O texto áureo está em Hebreus 3:3, e ele diz: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. A verdade prática diz: Cristo em tudo foi superior a Moisés na casa de Deus, pois enquanto o legislador hebreu, isto é, Moisés, foi um mordomo, o Salvador foi o dono. Perceba que tanto no texto áureo quanto na verdade prática se ressalta o cerne dos dois textos, tem relação com a superioridade de Jesus em relação a Moisés. O texto áureo diz: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Ele quem? Jesus, o apóstolo da nossa alma, o sumo sacerdote da nossa alma, conforme ele diz logo no início do texto. E quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. E, portanto, o que edificou, aqui é uma linguagem que nos leva a uma família onde o filho tem mais honra na casa do que aquele que trabalha na casa. E a verdade prática vai neste viés, porque a verdade prática é aquela verdade que é tirada da lição, é a maior verdade que é tirada da lição para que seja colocada em prática, para que se viva, para que se vivencie, para que seja útil na vida do aluno. Então, ela é baseada nas verdades que estão exaradas no texto sagrado. Por isso, esta relação entre a verdade prática e o texto áureo, que é o texto principal da lição. Muito bem. O texto bíblico em classe, que é aquele texto que vai embasar este tema, que vai embasar o discurso da sua aula, está em Hebreus capítulo 3, versículo 1 ao 19. Nós não vamos ler aqui porque temos que ganhar tempo aqui em nosso vídeo. Mas você, professor, é bom que você leia o texto na classe com os seus alunos. Lembre-se que é leitura bíblica em classe, para que seu aluno entenda que as verdades
que você vai ensinar na classe, elas são embasadas não em um discurso qualquer, mas são embasadas na Escritura Sagrada, no texto proposto para aquele dia. O objetivo geral diz assim: qual é o objetivo geral desta lição? O que se quer destacar? Onde se quer chegar com esta lição? Esse objetivo é o seguinte: evidenciar a superioridade de Jesus em relação ao legislador Moisés. Ponto. Este é o grande objetivo. Já evidenciamos sua superioridade em relação aos anjos na aula passada, e agora a ideia é de fazer isto em relação a Moisés. Aí nós temos 3 objetivos específicos, que são aqueles 3 objetivos traçados em função do objetivo geral. Isto é, para que eu alcance o objetivo geral, eu terei que trilhar este caminho, eu terei que alcançar estes objetivos. O primeiro é apresentar a superioridade da vocação, da missão e da mediação de Jesus em relação a Moisés. Vocação, missão e mediação. Apresentar a superioridade de Jesus em relação a Moisés nesses 3 itens. Segundo, exprimir a autoridade maior de Jesus em relação a Moisés. E terceiro, esclarecer a superioridade do discurso de Jesus em relação ao de Moisés. Eu não costumo fazer isso, mas aqui eu quero fazer uma observação em relação aos objetivos específicos. Embora eu compreenda onde o comentarista quer chegar, mas eu quero fazer aqui uma observação em relação aos objetivos específicos. A primeira é no objetivo primeiro. Ele diz: apresentar a superioridade da vocação, da missão e da mediação de Jesus em relação a Moisés. Esse objetivo é traçado a partir do que está escrito no versículo 1 do capítulo 3, que diz assim: pelo que, irmãos? Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Olha aqui. Por isso, apresentar a superioridade da vocação. Considerai a Jesus Cristo o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Eu preparei no meu esboço aqui, claro, essa superioridade da vocação de Jesus em relação aqui à vocação de Moisés. Todavia, é preciso dizer que ao se ler o texto de Hebreus, capítulo 3, não vemos neste texto que o autor queira demonstrar a superioridade da vocação de Cristo. Isto porque o texto diz, chama a atenção dos irmãos que são participantes da vocação celestial. E vocação aqui não diz respeito à inclinação, não diz respeito a dom, mas diz respeito à chamada. Existe uma tênue diferença entre uma coisa e outra. Então, ele está falando aqui da nossa vocação, da nossa chamada para um destino celestial. Então, nesse texto, ele está falando para esses irmãos que têm essa vocação celestial, que foi chamado para um destino celestial, que devem considerar a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, o autor está querendo apresentar a superioridade de Jesus aqui em relação ao seu apostolado aqui, entre aspas, porque o apostolado aqui está ligado à missão do Senhor Jesus, porque apóstolo é aquele que é enviado, assim como Cristo foi enviado ao mundo através de Deus.
Por isso Jesus ora lá na frente dizendo, para que saibam que tu me enviaste. Porque Deus amou muito a maneira que deu o seu Filho. Ele enviou o seu Filho. Então, o escritor aos Hebreus faz um destaque aqui do apostolado, no que diz respeito à missão de Jesus, e do sacerdócio de Jesus, no que diz respeito à mediação que Jesus faz entre Deus e os homens, como superior àquela mediação que o sacerdote no Antigo Testamento fazia entre Deus e o homem. Então, vocação celestial aqui não é o foco do estudo quando se pensa na superioridade de Jesus em relação a Moisés. Mas nós podemos sim fazer esta análise, e isto enriquece a aula. A segunda coisa que eu quero mostrar aqui está nos dois objetivos específicos posteriores a este primeiro. O segundo diz exprimir a autoridade maior de Jesus em relação a Moisés e a superioridade do discurso de Jesus em relação a Moisés. Ora, quando você estabelece a superioridade de Jesus, como foi proposto no primeiro objetivo específico, em relação à vocação, em relação à missão e à mediação de Jesus, consequentemente, você já estabeleceu a autoridade de Jesus sobre Moisés e, consequentemente, obviamente, o discurso de Jesus é superior ao de Moisés. Então, por conta disso, é que eu quero ressaltar nesta aula de hoje apenas o primeiro objetivo para lhe dar este subsídio. E uma vez que você tenha material suficiente para estabelecer durante a sua aula, uma vez que você tenha argumento suficiente para estabelecer durante a sua aula a superioridade de Jesus em relação a Moisés, quanto à vocação, à missão e à mediação, então você já terá estabelecido os demais objetivos e, consequentemente, você já chegou ao objetivo geral desta lição, que é evidenciar a superioridade de Jesus em relação ao legislador Moisés. Então, vamos considerar que o escritor aos Hebreus escreveu o versículo 1 com esse objetivo de enaltecer a vocação de Jesus em relação a Moisés. Primeiro, então, eu quero mostrar para você, como eu já falei aqui, que vocação celestial, vocação aqui não tem a ver com inclinação nem com dom, tem a ver com chamada. A palavra no latim é vocatio, chamamento. Daí surgiu uma outra palavra que é vocatus, pessoa chamada. Daí sai a palavra vocare, chamar. Vamos fazer um caminho inverso. Primeiro é vox, voz, som, chamado. Daí vem vocare, chamar. Daí surge vocatus, pessoa chamada. E depois surge vocatio, chamamento. Então, vocação, nesse texto, está relacionada com chamada. Bem, a vocação de Moisés, a chamada de Moisés, conforme Êxodo 3:10, 12:5, Hebreus 3, versículos 10 e 12, desculpe, por favor, Êxodo capítulo 3, versículos 10 e 12, Êxodo capítulo 5, versículo 1, e Atos capítulo 7, versículo 35 a 36, que é aquele texto que faz parte do discurso de Estevão
ali pouco antes de ser apedrejado, quando ele fazia uma exposição da história da salvação, desde lá o Antigo Testamento. Então ele mostra ali a forma como Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel. O capítulo 3, versículo 10 de Êxodo, mostra justamente esse momento que Estevão tenta explicar lá no capítulo 7, da chamada de Moisés. Nesses textos está muito claro que a chamada de Moisés é para tirar o povo do Egito, para levar a terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Embora ele não tenha presenciado a entrada desse povo na terra prometida, pelas razões que você já conhece, mas a chamada dele foi para isso, tirar o povo do Egito e conduzir ao deserto. É interessante que em Êxodo capítulo 3, versículo 12, o Senhor diz a ele: olha, quando você tiver tirado o meu povo, vocês me adorarão aqui neste monte. E quando ele vai, no capítulo 5, versículo 1 de Êxodo, ele vai até o faraó, ele diz que Deus está chamando o seu povo para ir adorá-lo no deserto. Então, a chamada de Moisés era uma chamada onde tirava o povo da terra do Egito, da escravidão, e levava para Canaã, a terra que mana leite e mel, mas a terra sem sem ser uma chamada para uma terra celestial. Vamos aqui. Mas a vocação de Jesus foi diferente. Enquanto Moisés chama o povo para tirar do Egito para uma terra que mana leite e mel, onde o descanso é aqui mesmo, Jesus nos chama para nos tirarmos das trevas para um destino celestial. Esta é a vocação celestial que o escritor aos Hebreus destaca no capítulo 3, versículo 1. A mesma que usa Pedro. Vamos lá. Aí aqui eu preciso ler esse texto para você. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. É um texto, inclusive, muito conhecido. 1 Pedro 2, 9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sob esse ponto de vista, a vocação de Jesus, a chamada de Jesus, a chamada de Jesus para nós é superior à que Moisés fez para o povo de Israel. Moisés chamou o povo para ir a Canaã terrestre. Jesus nos chamou das trevas para irmos a Canaã celestial. Capítulo 5 deste mesmo livro, versículo de número 10, diz assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, ele nos chamou à sua eterna glória. Então, a vocação de Jesus, portanto, estendida à igreja, ela é superior à vocação de Moisés, estendida ao povo de Israel. Segundo, e até porque João capítulo 14, versículo 1, Jesus diz lá: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu me lembrei aqui também de um texto, se eu não me engano, no capítulo 17 do livro, desse mesmo livro de João. Vamos lá, vamos interagir aqui, vamos esmiuçar juntos a palavra de Deus. Você que está aí agora, quem sabe, na sua cama, deitado, assistindo pelo celular, quem sabe você botou na sua TV Smart aí, assistindo na sua TV via internet. Então venha comigo para o capítulo 17. Vamos lá, vamos lá. Aqui. O capítulo 17, versículo 24. Diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então, a vocação de Jesus, Jesus é superior a Moisés em relação à sua vocação, porque enquanto Moisés chama Israel por uma ordem de Deus para sair do Egito para a terra de Canaã, Jesus nos chama para sairmos das trevas para a Canaã celestial. E ele faz questão para que onde eu estiver, eles estejam também. Muito bem. Jesus tem, portanto, também uma missão superior. Aqui é aquilo que nós chamamos efeito cascata. Dentro, uma coisa tem ilação com a outra. Jesus, portanto, tem uma missão superior. Por isso, a missão aqui está relacionada com a expressão do escritor aos Hebreus, no versículo 1 do capítulo 3, onde ele chama Cristo de apóstolo. A palavra apóstolo no grego, apostelein, é enviar, mandar na frente. Se você esmiuçar mais a palavra em uma gramática do grego para o português, você vai ver que o apóstolo é aquele que é equipado e depois enviado. Ok? Mas a palavra a interpretação mais usada para apóstolo é enviado, aquele que é enviado, é mandar na frente. Alguém diz, algumas enciclopédias dizem que o apóstolo é o representante, é o embaixador. Então ele vai para fazer um trabalho em nome de alguém, para fundar alguma coisa em nome de alguém, portanto ele representa aquele alguém. Então Jesus está acima de todos os enviados que você possa imaginar, de todas as pessoas que foram enviadas com uma missão. Isso porque Jesus tem uma missão mais nobre. Enquanto Moisés ele é enviado para tirar o povo de Israel do Egito, vamos lá para um texto muito conhecido, aqui em Lucas, capítulo de número... capítulo número 4. Depois dele pegar o livro, ele entra na sinagoga. Quando ele volta para a sua cidade de Nazaré, ele entra num dia de sábado na sinagoga. Era costume naquela época alguém ler um texto do Antigo Testamento, claro, porque a Bíblia deles era o Antigo Testamento. E deixa eu ver aqui, Jesus, vamos lá, vamos ler o texto. E chegando a Nazaré, capítulo 4, versículo 16, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Qual é a missão de Jesus? Evangelizar os pobres,
enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus tem uma missão superior à de Moisés. E é interessante destacar que a missão de Moisés, ela era restrita ao povo de Israel. A missão de Jesus, ela engloba a humanidade. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, esse é o texto mais conhecido do discurso de Jesus com Nicodemos. Inclusive, esse texto é conhecido como o texto áureo da Bíblia. Mas ele diz no versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo, veja que eu estou ressaltando a palavra mundo, globo, ou melhor, pessoas do mundo inteiro, do globo terrestre, fosse salvo por ele. Então, a missão de Jesus, ela se estende a toda a humanidade. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículos, vamos lá, é o outro texto que me veio à mente aqui, eu quero compartilhar com você, diz que Jesus, nos trouxe para perto dele, através do seu sangue. Mas o que me chama a atenção em Efésios capítulo 2, é o texto que diz assim, versículo 15: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Dos dois quem? Gentios e judeus. Então, dos dois povos, Jesus morreu, portanto, para os dois povos, pelos dois povos. E dos dois ele fez um só. E aí surge a igreja do Senhor Jesus. Então, o texto diz: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, a missão de Jesus é superior à de Moisés, porque ele veio, portanto, resgatar a humanidade. E Paulo, tentando esclarecer isso aos Efésios, então Paulo faz um discurso naquilo que os Efésios compreendiam como a humanidade, porque você sabe que o judeu divide o mundo em duas categorias, judeus e gentios. Então Paulo, querendo demonstrar através da Escritura, através do Calvário, melhor dizendo, através da cruz do Calvário, através da missão de Jesus, de resgatar a humanidade, que a morte de Jesus foi em favor de toda a humanidade, Paulo então usa o discurso do povo judeu e do povo gentil, para que o seu público entendesse a amplitude desta salvação providenciada por Jesus. Portanto, a missão de Jesus neste mundo foi infinitamente superior à missão de Moisés. E aqui vale dizer que nenhuma palavra, nem nenhum argumento em qualquer língua do mundo poderá descrever a amplitude e a superioridade desta missão de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, Jesus era levado era muito mais, estava acima de Moisés, porque a pessoa de Jesus é mais elevada, a mensagem de Jesus é mais elevada e a missão do Senhor Jesus é uma missão mais elevada. A mensagem de Moisés, ela tinha uma direção, o povo de Israel. A mensagem de Jesus, ela tem todo o povo como alvo desta mensagem.
E para finalizar, a mediação de Jesus é superior não somente à mediação de Moisés, porque eu lembro de um texto em Êxodo, quando Deus desce, e aqui tem Abacuque, capítulo número 3, em uma linguagem poética, o profeta tenta descrever esse momento assombroso, assustador, em que Deus desce sobre o Monte Sinai, resplandecendo relâmpagos, trovões, uma fumaça negra. E a Bíblia diz que Moisés estava lá envolto nessa atmosfera, mas o povo de Israel disse: não, fale você com Deus e depois você nos transmite o que é que ele vai falar com você, porque nós não temos condição de encarar isso aí. Então Moisés foi mediador nesse sentido, porque Deus falava com Moisés e Moisés trazia para o povo. Deus deu a lei a Moisés e Moisés trouxe a lei para o povo. Então, Jesus, todavia, ele é maior mediador do que Moisés e do que qualquer sumo sacerdote. E é bom lembrar que Moisés foi considerado aquele que falou face a face com Deus, e o sumo sacerdote era o único que poderia entrar no santíssimo lugar para apresentar a Deus, interceder diante de Deus pelos pecados do povo. Ele podia entrar lá uma vez por ano, mesmo assim depois de ter passado pelas devidas purificações para entrar naquele lugar. Então ele era mediador por essa razão. Moisés, porque falava frente a frente com Deus, que tinha relacionamento com Deus, e Deus chegou até um dia a dizer: não tem ninguém igual a Moisés em relação à comunhão que eu tenho com ele. Porque quando eu quero falar com vocês, eu falo por visões, eu falo por sonhos, mas com este camarada eu falo face a face. E o sumo sacerdote, porque ele era o único que podia entrar na presença de Deus, porque lá no Santíssimo Lugar era onde figuradamente estava a presença de Deus, representada ali pela arca. Então, mas Jesus é superior ainda a esses dois, a Moisés e a qualquer sumo sacerdote, porque Jesus é Deus. Ele disse, o texto de João diz, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em João capítulo 17, ele diz, glorifica-me tu, ó Pai, agora com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse criado. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, que ele, estando em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, Jesus tem uma mediação maior, porque Jesus era e é Deus. E a mediação de Jesus é maior, porque o sumo sacerdote levava sangue de bodes e de animais, mas Jesus aparece diante do Pai para interceder pelo povo com o seu próprio sangue. E aqui vale ressaltar um texto aos Hebreus. Vamos lá. Aos Hebreus capítulo 9, versículo 24, diz assim, isso porque eu estou mostrando para você a superioridade de Jesus em relação a Moisés, quanto à sua mediação. Ele diz, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, como entravam os sumos sacerdotes. O escritor aos Hebreus está nos apresentando Jesus como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então ele diz, de sorte que, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, mas figura do verdadeiro, porém no mesmo céu,
Então, olha a superioridade de Jesus em relação ao sumo sacerdote, a mediação de Jesus em relação à mediação do sumo sacerdote e em relação à mediação de Moisés. Ele entrou num santuário que era o próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe for aparecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, a mediação de Jesus, ela é infinitamente superior à mediação de Moisés e à mediação do sumo sacerdote, porque Jesus entra não em um santuário feito por mãos humanas, como aquele tabernáculo onde entrava o sumo sacerdote, ou aquele templo construído por Salomão, onde entrava o sumo sacerdote no Santíssimo Lugar. E ele entrou, mas ele entrou nos céus, perante o próprio Deus, não trazendo sangue alheio como trazia o sumo sacerdote, mas que era o sangue de bodes e de outros animais, mas trazendo o seu próprio sangue, resultado do seu próprio sacrifício na cruz do Calvário. Então, Jesus é superior ao sumo sacerdote, portanto, sua mediação é maior, é superior, infinitamente superior. Então, Jesus é superior a Moisés em relação à vocação, em relação à missão, em relação à sua mediação. Uma vez que você estabelece esses três, lembrando por todavia que o mais importante, pela proposta do capítulo 3, versículo 1, é a missão e a mediação de Jesus, consequentemente, você já estabeleceu a autoridade, a superioridade da autoridade de Jesus em relação a Moisés e a superioridade do discurso de Jesus em relação ao de Moisés. Deus em Cristo te abençoe. Que a sua aula seja uma aula impactante. Que você transmita a sua aula com muita unção, com muita graça da parte de Deus. Que seus alunos digam: Deus falou comigo hoje. Eu quero convidar você a curtir nosso vídeo. É muito importante você curtir nosso vídeo, porque ele se torna relevante nas redes sociais. Curta o nosso vídeo, ajude o nosso canal. Pegue nossos vídeos e coloque-o, exponha-o aos seus professores, aí em sua igreja, aí no seu campo. Envie nosso vídeo para outras pessoas, compartilhe o nosso canal e você estará nos ajudando a expandir o ministério que Deus colocou em nossas mãos, que é o de edificar e ajudar os professores da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.